o resistor, um indutor e um capacitor. Se estou aplicando uma tensão V, vai surgir uma corrente I. A corrente I nesse resistor aqui, ela acompanha, pela lei de Ohm, acompanha a tensão V. Diagrama de fasores. A minha tensão V acompanha a minha corrente I. No caso do indutor, a minha corrente vai tentar acompanhar a minha tensão aqui. Ou seja, numa situação de continuidade, eu tenho essa situação aqui. Então, a gente diz que a minha corrente I, como aparece depois, olhando aqui, o pico da corrente I aparece depois da tensão V, então quer dizer que a minha corrente está atrasada em relação à tensão V. E podemos, no vetorial, ver isso aqui. Eu tenho a V, a tensão V, e a minha corrente I, enquanto a minha tensão está no zero, minha corrente I está no menos 90 graus, está atrasada. No capacitor aqui, quando a minha tensão V está subindo, a corrente está carregando o capacitor aqui. Então, eu tenho a corrente carregando o capacitor, rapidamente a corrente vai a zero quando a tensão chega na minha estabilidade aqui. Aí quando a tensão começa a descer, o capacitor começa a descarregar e assim começa o processo. Quando eu chegar a zero aqui, eu tenho maior valor, quando começa a crescer e assim sucessivamente. Se eu continuar o processo, isso aqui fica dessa maneira. Então, a minha corrente I, se eu observar o pico da minha corrente, o pico positivo da corrente I aparece antes do pico positivo da tensão, então a gente diz que a corrente está adiantada no capacitor em relação à tensão por causa da troca de cargas do capacitor. Então a minha corrente I aparece num gráfico vetorial dessa maneira. Se eu coloco uma carga submetida a uma tensão, eu tenho uma corrente e também eu tenho uma coisa chamada potência, ou seja, potência significa que o resistor vai esquentar e vai desenvolver uma potência. Eu estou fornecendo uma energia elétrica, uma potência elétrica, e aí o resistor está transformando em potência térmica. Eu estou fazendo uma transformação, ou seja, a tensão V vezes a corrente I vai dar uma potência, vou desenhar aqui assim, potência P em verde. Se a tensão é negativa e a corrente é negativa, menos V vezes menos I é igual a P positivo. Então a potência também é positiva aqui. E assim sucessivamente. Então, se a tensão e corrente estão no mesmo sentido, a potência sempre é positiva. Nos casos do indutor, nesse momento aqui a tensão é positiva. E nesse momento aqui a corrente é negativa. Então, desse intervalo até esse, a minha potência é mais V menos I é igual a menos P. Então, menos P aqui. Agora, nesse segmento aqui, a corrente é positiva e a tensão é positiva. Então, a minha potência é positiva aqui. P positiva. Nesse intervalo, a tensão é negativa e a corrente é positiva. A potência é negativa. Nesse intervalo, a potência é positiva. Quando a corrente e a tensão têm a mesma polaridade, a potência é positiva. Quando a tensão e a corrente têm polaridades diferentes, a potência é negativa. E no capacitor acontece a mesma coisa. Corrente positiva, tensão positiva, potência positiva. Corrente negativa, tensão positiva, potência negativa.
O que é essa potência negativa? Potência positiva, a gente sabe o que é. Potência positiva é porque o meu resistor está esquentando e está transformando potência energia elétrica em outra forma de energia. Então, potência é o quê? É a capacidade de converter a energia, no caso elétrica, e vou colocar energia elétrica, no caso do resistor aqui, no caso desse resistor, em energia térmica, ou seja, eu tenho energia elétrica aplicada no resistor e o resistor esquenta. Energia térmica. Um chuveiro. Eu estou aplicando energia elétrica e o chuveiro esquenta a água, energia térmica. Para que serve a energia elétrica? Para eu converter em outra energia. Qual é a vantagem da energia elétrica? É que a energia elétrica é transportável. Como assim transportável? Por meio de fios elétricos, eu transporto a energia gerada lá na usina até a sua casa. Então, eu transporto energia pelos fios e eu converto a energia elétrica em outra forma de energia. Porque raramente, ou quase nunca, eu uso a energia elétrica como ela é. Eu sempre transformo. A energia elétrica é apenas uma forma de energia transportável. Mas eu não consigo usar como energia elétrica. Eu sempre estou transformando. Eu estou transformando energia elétrica em luz, estou transformando energia elétrica em calor, estou transformando energia elétrica em movimento, como motor. E a potência é o quê? É a capacidade de converter. Ou seja, quanto mais potência tem uma lâmpada, mais energia elétrica eu transformo em luz. A luz é mais forte. Quanto mais potência tem um chuveiro, mais calor, mais esquenta o chuveiro. Então, potência tem a ver com capacidade de eu converter energia elétrica em outra forma de energia. Essa é a potência positiva. O que seria então potência negativa? Um resistor, ele vai absorver corrente e vai esquentar. O que acontece com o indutor? Absorve a corrente e, no momento, ele está absorvendo a corrente e, num outro momento, ele está devolvendo essa corrente. Ou seja, ele está absorvendo energia e devolvendo energia. Absorvendo energia e devolvendo. Um indutor, ele não vai esquentar, por exemplo, não vai acender, não vai gerar movimento. Ele simplesmente vai receber energia e vai devolver. Para que serve o indutor, então? Um resistor, como um chuveiro, como uma lâmpada, serve para... Lâmpada serve para iluminar, chuveiro serve para esquentar água. Mas o indutor serve para quê? Se ele devolve energia e não converteu em nada, então ele não serve para nada. Porque energia elétrica que não é utilizada não serve para nada. O indutor serve para você tropeçar nele se ele estiver ligado na tomada e estiver no chão. Por quê? Só isso. Porque ele não faz nada. É um transformador que não está ligado em nada. É só um peso morto para você tropeçar nele. E o capacitor é a mesma coisa. Ele não brilha, ele não explode, ele não faz nada. Ele simplesmente recebe energia e devolve. Ele recebe energia e devolve, recebe energia e devolve. Olha que interessante. O resistor, ele tem uma utilidade. Ele converte energia elétrica em outra forma de energia. O elemento resistivo, o resistor, converte energia. Então ele é útil, porque ele converte a energia. Um indutor ou um capacitor, ele devolve. Então ele absorve e depois devolve. Ou seja, se ele devolveu energia, ele não converteu. Ele não serve para nada. Esses componentes aqui não têm utilidade nenhuma. Sim, realmente esses componentes não têm utilidade. Em termos de
conversão de potência, eles não têm utilidade, eles não servem para nada. Pior, se eu ligar um transformador na rede elétrica, eu vou ter uma corrente passando nos fios. Para ter essa corrente passando, tenho que ter uma tomada, comprar uma extensão, colocar um fio, acertar a bitola para aguentar o fio. E tudo isso não serve para absolutamente nada. Por que isso é um assunto importante? Um motor, para ele funcionar, ele funciona com um campo magnético. A corrente elétrica que está entrando nele gera uma força de campo magnético que interage e faz o eixo girar. Então, o resultado do meu funcionamento do motor depende desse campo magnético. Para eu gerar esse campo magnético, eu preciso ter uma bobina ou um enrolamento de fios que vai gerar o campo magnético. Então, quem gera o campo magnético é a bobina. E a bobina, por si só, ele é, para o meu sistema elétrico, um indutor. Então, naturalmente, o meu motor, ele é um indutor. Só que é um indutor na construção, não no fornecimento de potência mecânica aqui. Então, aqui eu tenho potência elétrica sendo colocada, eu tenho potência mecânica que eu estou retirando do motor. Então, a gente representa esse motor como se fosse um resistor e um indutor, onde esse meu resistor equivale à minha conversão mecânica. E esse indutor é o que gera o meu campo magnético. Então, eu preciso gerar o campo magnético. Esse indutor é necessário para que o motor funcione e complete minha conversão mecânica. Ou seja, é essencial, a existência do indutor, ela é essencial para que o motor funcione. Mas essa parte do indutor que tem no motor, não serve para nada. Porém, ela afeta, ela participa com uma certa corrente. Né? Então, esse é o grande lance dos componentes indutivos e capacitivos no sistema elétrico. Eu tenho um componente no meio do meu sistema que ela tem que existir para funcionar, porém não serve para nada. O que me serve é a conversão mecânica, que é justamente a minha conversão da potência elétrica em movimento. Então, isso aqui é um exemplo bem típico do meu indutor, do meu sistema elétrico, que existe por uma consequência de uso de um elemento que precisa do campo magnético. A questão é como nós lidamos com toda essa situação. Então, vamos nos focar melhor nesse conceito do motor elétrico. A gente pode representar esse motor elétrico de forma elétrica, do comportamento elétrico, como um resistor, onde esse resistor aqui representa a minha carga mecânica. Então, a carga mecânica, que vai dar o movimento, né, do motor, e o indutor, que me gera o campo magnético. Para facilitar a nossa análise, eu vou converter esse conjunto equivalente série em paralelo. Então, eu poderia representar o motor como sendo a minha carga e meu campo magnético. Então, esse seria o meu motor. Eu vou também representar a minha fonte de energia, que é a rede elétrica. O motor pode ser visto dessa forma. Um sistema onde eu tenho o gerador de energia e o meu equivalente elétrico do motor, onde aqui representa a carga e aqui representa a indutância que gera o campo magnético. Evidentemente, existem perdas do motor. O motor esquenta, o motor tem atrito e enrolamento, tudo isso relativo a esse equivalente, resistor equivalente. Mas não vamos considerar
por enquanto, nessa análise, perdas ou qualquer outro fator que não seja exatamente a potência que ele vai fornecer mecanicamente e a indutância gerada pelo enrolamento do motor. Eu tenho duas correntes que vão aparecer. Eu tenho a corrente que vai estar zero de fase, minha corrente do motor, e aqui eu vou ter a corrente do indutor que vai estar defasada. Então, se eu fazer um desenho das correntes envolvidas de forma fasorial, eu vou representar a minha corrente do motor em fase e a corrente do indutor que vai estar atrasada por causa do indutor, eu vou representar aqui I do indutor L. Essa corrente aqui, ó, é a soma das duas. Essa corrente I do gerador vai ser igual a I do motor mais o I do meu indutor. Se eu olhar aqui, eu vou desenhar um pouco maior desse lado. Eu posso representar a minha I do indutor IL e representar o meu I do motor ou da carga aqui. E a minha corrente I do gerador é a soma vetorial das duas correntes. Então já dá para visualizar o que acontece em termos de correntes no meu motor, como a coisa se configura. A corrente do meu motor tem uma parcela real, uma parcela imaginária, e o gerador tem que fornecer as duas parcelas para o sistema. Nessa situação, podemos observar um detalhe muito importante. Se eu pegar um amperímetro e eu conseguisse medir separadamente cada componente do motor, eu ia medir a corrente do motor e ia medir a corrente do indutor separado. Qual a corrente que efetivamente está produzindo serviço para mim? É esse aqui. Então, essa corrente equivalente à potência do motor. Se a potência do motor é 1000 watts e minha tensão da rede elétrica é 100 volts, a minha corrente I seria em torno de 10 amperes. Esse é o valor puro, não considerando perdas em nada, que seria a corrente medida pelo amperímetro relativo à carga útil, à carga mecânica que eu estou tocando no motor. Eu teria aqui uma corrente IL. Eu não sei agora o valor, mas vamos supor que sejam outros 10 amperes. Se eu tenho 10 amperes aqui do indutor, 10 amperes do meu motor, o meu gerador tem que fornecer o que é a hipotenusa aqui desse triângulo formado, que seria em torno de valores iguais, seria em torno de 14,4 amperes. Olha só a situação. Para eu tocar a minha carga de 1000 watts, eu preciso de 10 amperes. Mas o meu gerador tem que fornecer 14 amperes, ou quase 15 amperes, 14,4 amperes. Mas eu só estou usando 10. Então o gerador tem que fornecer 14 e eu estou usando só 10 amperes. Onde é que ficou os 4,4 amperes a mais? Pense, esses 14,4, se isso aqui for um transformador, eu não posso calcular o transformador pelos 1000 watts só da minha carga. Eu tenho que calcular, tenho que colocar um fator a mais, porque se for de 10 amperes, o meu transformador não vai aguentar. Os fios também, os fios eu não posso calcular para 10 amperes, que eu imaginaria, porque minha carga é de 1000 watts. Então, eu tenho que sobrecalcular, e mesmo assim, mesmo que eu calcule com 50% de folga, eu já estou no limite. Então, toda essa situação mostra um problema. A corrente que eu prevejo pela carga que eu estou aplicando no motor não é bem aquela
que vai ser efetivamente que passa nos fios ou que vai ser consumida do meu sistema. Dá para perceber o problema relacionado a essa carga indutiva a mais no meu sistema. O uso efetivo das coisas, a gente lida com potência e não com corrente. Por exemplo, eu compro uma lâmpada de 100 watts. Eu não compro uma lâmpada de 1 ampere. Eu compro um motor de potência CV ou potência watts, não um motor de 10 amperes. Todos os equipamentos que eu ligo na rede elétrica, eu me refiro à potência de uso. É aquilo que eu quero de transformação. Tipo chuveiro, eu compro pela potência, não pela corrente. Então, o nosso mundo da elétrica, que é a utilização da energia elétrica, é um mundo de potências. E a corrente é apenas uma consequência dessas potências envolvidas. Então, em elétrica, a gente não vai mais falar tanto em corrente, e sim em potência. Então, vamos converter, né, todas as correntes envolvidas, na verdade, em potências envolvidas. Corrente vezes tensão vai ser potência. Então, eu vou ter aqui a potência do motor, aqui eu tenho a potência do meu indutor. Então, aqui eu tenho a potência do motor, aqui eu tenho a potência do indutor, e aqui eu tenho a potência da fonte. Detalhe muito importante. A tensão da rede elétrica é fixa. Tensão é fixa. Por exemplo, 220 volts. É uma tensão fixa. Frequência da rede elétrica é fixa, 60 Hz, por exemplo, no Brasil. Então, certos parâmetros, por serem fixos ou constantes, faz com que a potência dependa unicamente dos valores de corrente, ou seja, potência e corrente são os que variam. Então, trabalhar com potência não é exatamente um problema, porque algumas variáveis que calculam potência são valores fixos, inclusive valores de indutância, a reatância indutiva. Como a frequência sempre é constante, as reatâncias também são consideradas constantes. Onde que a reatância do indutor não é constante? Quando a minha fonte for um inversor de frequência. Quando usar um inversor de frequência, a utilidade do inversor de frequência é exatamente variar a frequência. Portanto, quando eu variar a frequência, o XL do meu indutor do motor também vai variar, causando uma série de outros problemas, que por enquanto não é o nosso caso, porque estamos vendo tudo isso sem o inversor de frequência. Em outro momento, quando a gente trabalhar com inversor de frequência, nós podemos explicar todas as consequências disso na aplicação do inversor. Colocadas as considerações, então podemos entender o seguinte: eu tenho uma potência no resistor aqui, né? Que é aquela que vai ser o que a gente vai utilizar, que é útil. Então eu vou chamar de potência útil. Uma forma de expressar, né? Nós temos a potência aqui do indutor, que tem uma reatância indutiva. Então eu vou chamar de potência reativa. E aqui, a potência que o meu gerador está fornecendo vai ser a soma das duas potências. A potência útil, ela não tem defasagem, ou seja, está a 0 graus. Então, eu vou colocar uma flechinha indicando potência útil. A potência reativa, ela está no indutor, então ela está defasada, atrasada em 90 graus. Então, eu vou colocar aqui uma flechinha representando a potência reativa. E essa potência aqui do gerador, PG, ela vai ser a soma das duas potências que estão envolvidas. Então, meu PG é a soma da potência útil mais potência reativa. Como não é nem potência útil,
nem potência reativa e a soma das duas, então o pessoal resolveu chamar isso aqui de potência aparente. É só um nome que foi dado e a gente adota esse nome. Isso aqui é P aparente, PA. E aí nós temos configurado em vetores a nossa situação de potência envolvida. Para simplificar, eu peguei esse valor de potência reativa e passei para esse lado aqui, ó. Simplesmente eu mudei de lado aqui, ó. Peguei esse potência reativa e mudei de lado ali. Potência reativa. E eu tenho um triângulo que eu tenho as potências envolvidas. Nós chamamos esse triângulo criado de triângulo de potências. Então, o que significa isso? Esse triângulo permite visualizar o que acontece nesse sistema. Ou seja, o que eu estou enxergando? Estou enxergando a potência causada pelo indutor, a potência causada pela minha carga mecânica útil e a potência que o meu gerador tem que fornecer para todo o sistema, para o meu motor. E temos unidades. A potência útil é a potência útil, então a nossa unidade é watt, ou CV, ou sei lá o que for, né? Depende o que for mais interessante, mas usualmente watt. A potência reativa, como eu não é watts também, mas para eu diferenciar a reativa da potência útil, eu simplesmente multipliquei V vezes A. Volt vezes ampere é potência watt. Só que eu escrevo como VA em vez de watt para dizer que não é a potência útil. E ainda coloco um Rzinho para dizer que é reativa. Então, VAR. E a potência aparente também. Potência aparente vai ficar em V vezes A ou VA. Então, a potência aparente é expressa em VA, a potência reativa em VAR e a potência útil em watt, ou CV, né? Se for motor é CV normalmente, se for na Europa é watt mesmo, né? Nós entendemos melhor watt. Então, o que eu tenho aqui no meu sistema de motor? O motor ele está me gerando mecanicamente no eixo watts, está me consumindo VA. Então, o consumo do meu motor é VA e a entrega do motor no eixo é watt e o indutor aqui dentro consome VAR. Então, representamos assim, o indutor do motor consome potência reativa que é VAR, a potência útil é aquela que o motor está fornecendo e potência aparente é aquela que é a soma das duas que o gerador tem que fornecer. Então, o gerador sempre está fornecendo mais potência que a própria potência útil que o motor está fornecendo. Como na prática as potências envolvidas são muito grandes, usar watt, VAR e VA me dariam números muito grandes. Então, para simplificar, o pessoal costuma usar quilowatt, kVAR e kVA, ou seja, já expressa os valores em 1000 watts, 1000 VAR e 1000 VA, por uma questão de bom senso, para diminuir os números a serem expressos. Quando eu tenho motor, eu tenho aqui a potência desenvolvida no equivalente resistivo, que é minha carga, eu tenho kW, no meu indutor kVAR, e na minha fonte ele está fornecendo kVA. Então, o grande problema é o seguinte: o motor em si é especificado em kW, mas já deu para perceber que a potência aparente kVA é maior que o meu kW. Ou seja, se eu compro um motor de 1 kW, a potência
que eu preciso que o meu gerador forneça é maior que esse 1 kW. Se eu tiver que colocar um transformador aqui, esse transformador não pode ser de 1 kW, ele tem que ser maior que 1 kW, porque ele tem que fornecer kVA. Por isso que transformadores na energia elétrica, né, na eletrônica não é bem assim, mas na energia elétrica a potência dele é em kVA ou VA. Da mesma maneira, inversor de frequência, que vai ser a fonte de um motor, também é expresso em kVA. Todo gerador precisa fornecer energia, tanto ativa quanto reativa. O meu elemento de conversão, que é o motor, sempre vai me fornecer potência útil ou ativa, né, que é quilowatt. Então existe uma diferença. Eu tenho que comprar um transformador maior para a minha carga esperada. Então, o fabricante podia fornecer o valor do kVAR, porque uma vez o motor construído, ele sabe quanto a bobina que foi colocada e quanto consome em potência reativa. E expressar também a potência ativa. O engenheiro precisaria ter um esforço a mais, montar o triângulozinho para obter o valor de kVA necessário para o transformador. Para facilitar a vida, foi feito o seguinte. Esse é um triângulo retângulo e aqui eu tenho um ângulo. O valor do kVA é a hipotenusa do triângulo. O valor de quilowatt é cateto adjacente ao ângulo. O que relaciona cateto adjacente e hipotenusa? O cosseno desse ângulo aqui, ó, o cosseno do ângulo alfa, cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, que é o meu quilowatt, sobre minha hipotenusa, que é o kVA. Né? Para obter meu kVA, eu tenho quilowatt e passo o cosseno de alfa para baixo. E o fabricante então vai me fornecer essa potência quilowatt, que nós já temos, que é a potência característica do motor, e o cosseno de alfa, o cosseno desse ângulo, na plaquinha do motor. E aí basta eu dividir o quilowatt pelo cosseno de alfa, que eu obtenho o kVA. E pronto. Então, o que o fabricante me fornece é esse cosseno de alfa. Só que, como é uma situação bem específica e a gente usa a letra grega para representar o ângulo, para diferenciar um pouco do que a gente já usa atualmente, né, alfa, beta, o pessoal usou uma outra letra aqui. Em vez de ser ângulo alfa, eles resolveram usar o ângulo φ. Então é que é cosseno de φ. Φ é uma letra grega, né, para representar um ângulo. E o pessoal resolveu chamar o nome desse ângulo para esse triângulo de potências de ângulo φ. Então, o kVA, a minha potência aparente que eu preciso, eu obtenho basicamente dividindo o valor em quilowatt, que é a potência do motor que eu comprei, que eu já sei, sobre o cosseno de φ, que o próprio fabricante já forneceu no motor. Então, eu não preciso usar esse triângulo de potências para obter o kVA. Eu simplesmente pego o dado quilowatt fornecido pelo fabricante, então o fabricante forneceu já esse valor, o cosseno de φ que o próprio fabricante forneceu, divido um pelo outro, porque o cosseno de φ, o máximo valor é 1, sempre vai ser menor que 1, então o kVA sempre vai ser maior que o quilowatt. Se o fabricante forneceu esse valor, você determina qual é o transformador que eu preciso ou qual a energia que eu preciso para tocar o motor. Detalhe, como esse é um valor padronizado,
o cosseno de φ se tornou padronizado, e esse cosseno de φ, ele mostra a relação entre o kVA e o quilowatt, a potência que eu preciso e a potência que eu uso. Isso aqui foi denominado de fator de potência. Então, o fator de potência nada mais é do que o cosseno do ângulo φ formado no meu triângulo de potências. Para reforçar a ideia, o fabricante fornece quilowatt. E o fabricante fornece também o cosseno do ângulo φ. A partir do cosseno do ângulo φ, eu obtenho kVA a partir desse cosseno, fazendo a relação quilowatt por cosseno de φ, que é dado pelo fabricante, eu obtenho kVA, que é o que eu preciso para dimensionar a minha instalação elétrica e a necessidade que eu preciso do transformador para tocar o meu motor. Isso tudo foi para uma situação ideal, uma situação de dimensionamento. Eu comprei um motor que eu preciso em quilowatt e determino qual o meu valor de energia ou qual o valor que eu preciso para dimensionar a fiação e tudo mais. Só que na prática eu tenho que lembrar uma coisa. Eu nunca uso um motor na sua potência máxima. É muito raro. Lógico, algumas situações de uso constante, como bomba d'água, algumas outras situações, eu posso usar no valor nominal do motor. Mas em muitas aplicações, como uma esteira, eu ligo o motor fica ligado, a esteira está sem carga e, portanto, eu tenho menos quilowatt sendo consumido do que o próprio motor pode fornecer. Ou uma situação de máquina operatriz, uma prensa, onde o motor está girando, mas eu não estou prensando nada. Então, eu estou consumindo menos quilowatt do que está dimensionado. Se eu não usar um motor em toda a sua potência, o que vai acontecer? O quilowatt do motor, a potência do motor, ela pode ser menor. Eu posso usar ela em valor menor. Só que o meu kVAR, que é o correspondente ao meu indutor do motor, ele não vai mudar, porque a construção do motor já está construído. Então, meu kVAR continua o mesmo. Vai acontecer isso aqui, ó. O meu kVA, meu consumo vai diminuir, mas não em proporção à diminuição do meu quilowatt. Então, o que aconteceu? Quando eu diminui a carga do motor, o meu ângulo φ aumentou, meu cosseno de φ alterou e, portanto, meu fator de potência também mudou. O fator de potência que o fabricante fornece, ele considera que eu estou usando a carga plena no motor. Se eu uso menos carga, o fator de potência acompanha essa variação da carga. Quanto menos carga, mais próximo de 90 graus fica o meu φ. Mas isso é uma consequência normal e não quer dizer que eu estou consumindo mais kVA do que eu preciso. O detalhe prático aqui é o seguinte. Quando eu pegar um multímetro, tipo alicate amperímetro, vamos supor, e colocar aqui, medir a corrente, que corrente que eu estou medindo? Eu estou medindo a corrente equivalente à minha potência aparente, porque a soma das duas correntes aqui internas do motor, eu não consigo separar e medir internamente. Eu estou medindo a corrente relativa à retência indutiva e também a corrente relativa à parte da carga. Então, a soma dessas duas, que é aparente, é o que eu estou medindo com o amperímetro. O que acontece? Naturalmente, se eu estou reduzindo essa corrente aqui
tirando a carga do motor, a minha corrente tem que diminuir. Só que note que kVA eu tenho realmente uma redução, mas não é tão grande quanto o quilowatt. Então, mesmo o motor rodando sozinho, sem carga, eu vou ter uma corrente expressiva no amperímetro. O amperímetro vai me mostrar uma corrente mais alta, mesmo com carga zero. Resultado da minha potência reativa que ainda existe. Então, vamos tentar observar na prática o que acontece. Vamos montar um circuito que é composto de um indutor e uma carga. Essa carga eu vou colocar lâmpada para eu ter um efeito mais visual. E aqui vou posicionar um gerador. Não vou me incomodar com a tensão do gerador ou a frequência. O indutor também, o valor não vai nos interessar. E a lâmpada está em torno de 9 watts. Estou colocando no gerador uma tensão em torno de 12 volts. Mas isso é irrelevante para os nossos testes. Eu vou poder medir a corrente na lâmpada e a corrente no indutor aqui. Então, IL e IR, por exemplo. E aqui a corrente IR mais IL. Então, a soma das duas. Eu vou medir essas correntes com um amperímetro alicate. Esse amperímetro alicate tem uma saída que eu vou monitorar no osciloscópio a minha forma de onda de corrente. E no outro canal do osciloscópio eu vou medir a tensão. Então eu vou ver as formas de onda, que a partir das formas de onda, o deslocamento da forma de onda da corrente em relação à tensão vai me indicar o deslocamento de fases e observar a formação do meu triângulo. A corrente na lâmpada, a corrente no indutor e a corrente da fonte. O comportamento desse triângulo é igual às potências. E o meu circuito é esse aqui. Aqui nós temos a minha fonte entrando no circuito. Eu posso variar a minha tensão da fonte, eu posso ver pelo brilho da lâmpada, mas ela vai ficar constante num valor. Aqui eu tenho a lâmpada como carga, é um efeito mais visual. Aqui é o meu indutor. Esse indutor aqui vai ser fechado dentro de uma caixa metálica para tentar evitar ao máximo o vazamento magnético, porque o meu medidor, meu amperímetro alicate, ele se baseia na medição do campo magnético que está sendo formado no condutor. E se eu aproximo esse amperímetro alicate perto do meu indutor, se aproxima perto do indutor, ele vai mostrar alguma corrente. E isso é ruim. Então, pode atrapalhar nas medidas. Então, o que eu vou fazer é tentar fechar ao máximo possível, ou seja, blindar o indutor para que ele não afete nas minhas medidas. Então, dessa maneira, mesmo que eu chegue com o amperímetro um pouco mais perto, ele ainda consegue ter uma certa imunidade. Aliás, isso é uma observação interessante. Toda vez que eu for usar um medidor desse tipo, baseado em campo magnético, medições perto de componentes que gerem campo magnético, como o contactor ou transformador, ele pode alterar a medida, né, de uma forma inesperada. Ok? Então, o que eu vou fazer é simplesmente, para medir corrente,
abraçar no cabo e eu tenho a corrente medida. E eu tenho aqui também a visualização do meu osciloscópio. Então, o osciloscópio está ligado ao amperímetro por esse cabo. Foi feita uma adaptação exatamente para esse tipo de teste. E ao eu abraçar a minha carga, estou vendo também a minha corrente no osciloscópio. Só que como vou usar o osciloscópio como um recurso visual, ou seja, a ideia do osciloscópio é apenas observar a fase, então eu não vou me preocupar com a tensão ou com as amplitudes. Eu vou sempre tentar igualar as amplitudes, porque a nossa preocupação é verificar o deslocamento de fase. Aliás, uma coisa que é importante falar, esse meu instrumento, ele não é perfeito, ele foi adaptado e não é perfeito, e ele não foi feito para medir forma de onda. Então, quando eu for medir a forma de onda, usando essa adaptação, a onda amarela, eu vou abrir aqui um pouco a garra, então se eu abrir a garra, ele tem uma alteração ali, então a onda amarela corresponde à onda da corrente medida. Então, eu já posso ver que a onda amarela está um pouquinho adiantada em relação à onda azul, que é da tensão. Ou seja, o próprio instrumento está adiantando a corrente, né, na medida. Então, eu tenho que considerar esse pequeno adiantamento nas minhas medidas ou nas minhas observações. E aqui está o meu circuito, que corresponde a essa minha condição. Estou vendo aqui a minha lâmpada, o meu indutor. Então, esse aqui é o meu indutor. As tomadas de corrente vão ser a carga no indutor, a corrente do gerador. Da mesma maneira que eu estou vendo aqui, vou ver a corrente no meu indutor, da mesma maneira que estou vendo aqui, e na minha carga aqui, que vai estar aqui. Vamos colocar o osciloscópio na tela. Na carga, naturalmente, a onda de corrente é igual a onda de tensão. E estou vendo aqui 0,64 ampere. Eu posso anotar aqui 0,64 amperes. A minha onda de tensão coincide com a onda de corrente, ou seja, a defasagem é zero. Aqui, a minha tensão V está a 0 graus e a minha corrente I está a 0 graus. Estou vendo no osciloscópio essa situação. Eu vou pegar esse amperímetro e vou colocar agora no indutor. 0,4 ampere, então 0,4 ampere. Eu vejo uma defasagem. Eu vou ajustar a amplitude da onda amarela para coincidir com a amplitude da onda azul. Justamente está assim porque realmente a corrente no indutor está menor. Então eu vou só fazer um ajustezinho para que a gente observe bem a defasagem. Quando a onda azul tem o seu pico, aí quando ele chega a praticamente zero, a onda amarela está atrasada, atingindo quase seu pico. Ou seja, tem um pequeno deslocamento. Eu tenho que lembrar que
O que o amperímetro está mostrando, ele já está um pouquinho adiantado, então tem esse fator a observar. Mas, enfim, eu tenho uma defasagem de praticamente 90 graus atrasado da tensão em azul e corrente em amarelo. Então, nós podemos desenhar tensão aplicada, V, e minha corrente I está a menos 90 graus. Então, fica 0,4 amperes aqui. Aqui a minha corrente é 0,64 amperes. Agora, aqui, nessa situação, vou medir que seria minha corrente total. 0,82 amperes. Eu só vou adequar novamente. O amperímetro está medindo 0,8 amperes, então a amplitude é maior, mas se eu quero ver o deslocamento de fase, eu só vou ajustar para que eles fiquem com amplitudes iguais. Aí eu tenho um atraso visível ali. Então a minha onda da corrente está um pouquinho mais atrasada que da tensão, mas não 90 graus. Dá para ver esse atraso aqui. Poderíamos desenhar assim. Eu tenho minha tensão V sempre a 0 graus, que é minha referência, e a corrente mais ou menos isso aqui, que seria 0,82 amperes. Se eu colocar tudo isso em um gráfico, a corrente do resistor é essa aqui de 0,64 amperes. A corrente do indutor aqui seria 0,4 amperes. Veja mais ou menos a proporção que estou desenhando, 0,4 amperes. E a soma vetorial das duas correntes, que é essa corrente aqui, né? Essa corrente aqui vai dar esse ângulo, que é um ângulo menor que 45 graus, de 0,82 amperes. Que esse meu amperímetro aqui, ele está medindo o tamanho da flecha. Ele está medindo os módulos da corrente total, da corrente do resistor e da corrente do indutor. Então, o meu amperímetro mede módulo. Ele está medindo o que realmente está passando no meu fio. Os ângulos eu obtive olhando o osciloscópio. O detalhe mais importante aqui é o seguinte: a corrente que eu uso é 0,64 amperes. E é essa a especificação se fosse o caso do meu motor. A corrente que eu estou consumindo no meu gerador é 0,82. Então, observe que, de alguma maneira, eu estou consumindo mais energia do que eu realmente estou usando. O meu gerador tem que fornecer 0,82 amperes, mas a minha carga usa 0,64 amperes. Se eu tirar um indutor, estou vendo lá o valor da carga, e aqui é o conector do indutor. Observe o brilho da lâmpada e observe o valor da corrente aqui, quando eu tirar o meu conector. Quando eu tirei o indutor, a corrente total foi 0,65 amperes, que é exatamente o valor da carga. 0,64, 0,65 amperes é exatamente o valor que agora o amperímetro aqui está medindo, tirando o indutor. E o mais importante, não houve alteração na minha luminosidade da carga, ou seja, não tem alteração na carga. Nada mudou para as minhas lâmpadas. Então, se eu colocar indutor, aumentou a corrente, mas não aconteceu nada na minha carga. Se eu tiro o indutor, baixou a corrente, mas não aconteceu nada na carga. Com indutor ou sem indutor, eu não afeto a carga. Ou seja, se eu tirar o meu indutor, eu diminuo a minha corrente e não acontece nada. O indutor não altera a minha carga,
mas ele provoca um aumento de consumo. Eu tenho que usar um fio mais grosso e o meu gerador tem que fornecer mais energia, embora não sirva para nada. O grande lance da carga reativa no sistema é que ele só incomoda. E o que eu tenho que fazer é alguma coisa no sentido de reduzir a sua influência. Se for um motor, eu não posso tirar o fio do motor, né? Porque daí o motor não funciona. Então a indutância é inerente ao motor, ele existe. E ele provoca todo esse problema que a gente está vendo aqui. O motor consome mais corrente ou consome mais potência do que aquela que ela realmente está me entregando como funcionamento normal. Por que o fator de potência é importante? Ele está me dizendo o quanto estou consumindo a mais que eu não preciso devido à indutância que tem no motor ou a sua reatância no motor. Em termos elétricos, se eu estou consumindo maior potência, mesmo não usando, eu estou circulando mais corrente no fio. Isso quer dizer que o fio esquenta mais do que eu precisaria. Isso quer dizer que o gerador ou meu transformador tem que fornecer mais energia do que a minha carga útil. Aumente esse pensamento para muitas indústrias ocupando o sistema elétrico. É a hidrelétrica que tem que ter maior capacidade, é a fiação elétrica que tem que suportar. Essa corrente reativa, como a gente já viu, ela não serve para nada. O indutor devolve. Se o indutor devolve energia, existe um conceito de consumo. A concessionária de energia elétrica não pode cobrar a energia que você devolve. Então, a concessionária de energia, no relógio, ele só registra a potência útil, não a potência aparente que você está devolvendo em parte. Ele só te cobra útil, porque aquilo que você devolveu, teoricamente, a loja não pode cobrar de você. Se você devolver um produto, ele não pode cobrar de você. Então, qual a grande consequência disso? Se você só paga a potência útil, por que eu vou me incomodar com a potência que eu estou devolvendo se não me é cobrada? Isso é uma situação complicada, porque a concessionária de energia ele tem que ter os fios mais grossos na sua infraestrutura de instalação, ele tem que ter um gerador fornecendo mais energia, mas ele não consegue cobrar de você toda essa infraestrutura. Então, a concessionária de energia resolveu fazer o seguinte: você não precisa pagar a potência que você devolve, mas se você me devolver muita potência, vai exigir que eu coloque muita estrutura, então eu vou te cobrar uma multa. Multa por excesso de devolução de energia. E essa multa é aquela multa do fator de potência. Se você devolver além de um certo percentual do que você consome, você vai pagar uma multa, porque a multa é um incentivo para você que não está pagando essa energia que devolve a tentar devolver menos energia, ou seja, a reduzir esse fator de potência.